Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao seminário passado, onde a gente comentava sobre o QR Code. Então no seminário passado eu mostrei para vocês como gerar o QR Code dentro do Script Case, com as opções nativas do Script Case, e esse seminário repercutiu muito, o pessoal pediu muito para que a gente fizesse um outro seminário com QR Code também, porém com a logomarca dentro do QR Code. E é isso que eu vou mostrar no seminário de hoje, tá? A gente procurou uma biblioteca para poder utilizar, e essa biblioteca ela possibilita que a gente consiga colocar um logo dentro de um QR Code, porém não é uma opção nativa do Script Case. Então, se você optar pela opção nativa, talvez seja melhor para você ter esse controle do tamanho do QR Code, para você ter um controle da quantidade de pixel dentro do QR Code, enfim. Essa biblioteca é uma biblioteca externa, a gente vai jogar lá dentro do Script Case, mas não é uma opção nativa, funciona de qualquer forma, tá? Então a gente vai fazer a implementação dessa biblioteca hoje. Primeiramente eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, o que que a gente vai implementar, tá? Então primeiro eu vou explicar para vocês como que funciona a biblioteca dentro de um Blink, eu vou mostrar para vocês o código de execução dessa biblioteca e explicar para vocês o que que faz cada código. Depois eu vou mostrar para vocês um cardápio que vai ser aberto pelo folder, aqueles folders que ficam na mesa, como eu expliquei também no seminário passado, tá? Hoje a gente vai num restaurante, então dentro do restaurante a gente tem na mesa um folderzinho com QR Code que a gente faz a leitura e abre um cardápio pra gente poder escolher o que a gente quer. Esse seminário vai ser basicamente a mesma coisa. O diferencial desse seminário para o outro é que esse seminário a gente vai ter um QR Code com logomarca no meio, e quando a gente fizer a leitura desse QR Code, a gente vai abrir um cardápio que está sendo feito dentro de uma grid, uma consulta do Script Case no formato de PDF. Então a gente cria essa consulta no Script Case, converte ela para um PDF e faz esse PDF, que seria o cardápio, abrir através do QR Code. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu executar a aplicação. Aqui a gente tem aquele folderzinho que fica na mesa do restaurante com o QR Code e a logomarca dentro. Eu vou fazer a leitura desse QR Code aqui para mostrar para vocês que mesmo com a logomarca dentro ele está funcionando. Então vou habilitar aqui meu telefone ao lado, vou abrir a minha câmera e vou fazer a leitura do QR Code. Notem que aqui ele já trouxe para mim esse íconezinho que foi a leitura que foi realizada. E aqui a gente tem o link do nosso cardápio, que se eu clicar, ele vai abrir o cardápio para gente de acordo com o que tem dentro do QR Code. Então ele está carregando aqui o cardápio e olha, ele já abriu o cardápio para gente. Claro que esse meu cardápio aqui ele foi um modelo bem simples, feito rapidamente, né? Então ele não está responsivo, mas é só para vocês terem uma noção mesmo, tá? Esse cardápio aqui ele foi feito utilizando um template HTML livre, dentro do corpo da consulta, mas vocês podem utilizar a própria consulta do Script Case, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês. Bom, voltando aqui, então isso aqui é o que a gente vai montar, e eu vou mostrar para vocês também como que a gente vai montar esse cardápio dentro da consulta. Então a gente vai começar, eu vou explicar para vocês como que funciona a biblioteca que vai executar esse código. Então deixa eu fechar aqui e vou entrar direto no Blink. Bom, aqui no Blink o que que a gente tem? A gente tem a chamada dos links utilizados para que esse QR Code seja gerado, tá? Então isso aqui é uma biblioteca externa. Aqui dentro de ferramentas, bibliotecas externas, a gente vai ter uma biblioteca aqui embaixo chamada QR_plugin. Dentro dessa biblioteca, a gente vai ter esses arquivos aqui. São os arquivos necessários para a execução desse QR Code com logomarca. Na descrição do vídeo vai ter um link para vocês efetuarem o download, tá? Dessa biblioteca externa, das aplicações, do código que está sendo apresentado aqui. Então não precisa se preocupar agora, prestem atenção no vídeo primeiro. Beleza, então aqui a gente fez a chamada do arquivo qrlib.php e fez a chamada também do done.png, que seria uma imagem que vai ficar salva numa pasta chamada cache. Porque quando o QR Code ele é gerado, ele cria uma imagem dentro dessa pasta cache aqui, para poder salvar essa imagem e depois no final fazer a execução dela, tá? Beleza, aqui a gente está fazendo a requisição desse arquivo qrlib.php. Aqui a gente está definindo qual vai ser a imagem que vai ser utilizada como logomarca. Uma coisa importante aqui é que vocês utilizem uma imagem com uma resolução, digamos que igual. Você tem que ser uma resolução boa, tem que ser uma altura e uma largura igual,
Então tem que ser assim, uma dimensão de logomarca boa, para que ela caiba aqui dentro, direitinho, não fique, tipo, a largura dela maior que a altura, enfim, tem que ser proporcional, tá? Essa logomarca ela tem que ser proporcional para colocar dentro desse QR Code. Essa daqui até não está tão proporcional, porque a gente tem esse branco sobrando aqui nas laterais, ó. Se a gente estivesse utilizando só o ícone, talvez fosse melhor, porque a gente ia ganhar mais espaço do QR Code para efetuar a leitura. Mas nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, que foi uma logomarca que eu achei rápido, ela tem o ícone e tem o texto. Pode ser, não tem problema nenhum, mas eu acredito que se for uma logomarca menor, que ela ocupe a caixa toda e não fique muito espaço em branco, seja melhor de você identificar na leitura do QR Code, tá? Então aqui a gente tem a definição dessa logomarca. Eu estou utilizando um link, mas você pode utilizar um diretório, não tem problema nenhum, é só colocar o caminho exato aqui do diretório. Aqui seria o conteúdo do QR Code, ou seja, quando eu fizer a leitura do QR Code, o que vai abrir pra gente, tá? Aqui a gente está criando o PNG do QR Code, então ele vai criar esse QR Code em formato de PNG. E aqui a gente está começando a desenhar esse QR Code. O que ele faz? Ele pega a largura do QR Code, a altura do QR Code, a largura da logo, a altura da logo. Porque aqui embaixo ele vai fazer uma dimensão da logo para saber onde que ela vai ficar posicionada exatamente dentro do QR Code. Então aqui ele tem uns cálculos, inclusive, ó. Ele faz algumas divisões para saber a escala, para saber qual que vai ser a largura do QR Code, qual que vai ser a largura da logo, enfim. Ele faz uns cálculos para poder chegar numa dimensão da logomarca boa para caber dentro do QR Code, tá? E aqui ele está fazendo o seguinte, ele está pegando a logomarca com os cálculos que ele fez aqui e está jogando dentro do QR Code. Então ele está, digamos que colocando uma imagem por cima da outra. Ele está editando a imagem existente e jogando a logomarca dentro do QR Code. Aqui ele está atualizando o QR Code com o logotipo, já que aqui ele fez uma cópia, né, dessa imagem. Então ele está dizendo para o QR Code que dentro dele vai ter... cadê? File... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ele está dizendo que esse QR Code aqui ele vai ser atualizado e vai ser salvo dentro da pasta cache, que é essa pasta aqui. Então ele criou a imagem e salvou para a gente dentro da pasta cache uma cópia desse QR Code com a logomarca dentro, tá? Depois ele vai pegar o conteúdo da pasta cache, que vai ser esse QR Code com a logomarca dentro, e vai transformar esse QR Code em base 64 para ele poder utilizar depois dentro da tag MG. Então, daqui para cima, ele está fazendo a criação do QR Code com a logomarca. Aqui ele está buscando essa logomarca da pasta cache e está convertendo para base 64. Depois ele vai formatar a imagem para colocar lá na tag MG. Então ele vai passar data, dois pontos, my content type, aí ele vai pegar aquela imagem novamente lá da pasta cache e vai dizer que o formato dela agora é base 64 e vai passar a conversão da imagem para base 64 que ficou salvo aqui. E aí ele vai jogar esse src, que isso aqui ele vai criar um código extenso para a gente, ele vai jogar esse conteúdo dentro dessa variável e essa variável vai ser chamada aqui. Tá? Então a gente tem uma tag img, tag do HTML normal, recebendo a imagem e aqui a gente tem uma largura. Então a largura do QR Code é 200 pixels e a altura do QR Code é 200 pixels. Depois de exibir essa imagem com esse eco que a gente tem aqui, ele vai limpar o conteúdo que está salvo na pasta cache. Então ele vai limpar aquele QR Code lá de dentro, porque ele não vai mais ser usado, ele já foi transformado em base 64, tá? Eu vou executar isso aqui para mostrar para vocês. Ó, ele vai abrir pra gente esse QR Code aqui com uma outra logomarca, que inclusive eu utilizei somente o ícone. Eu vou dar um zoom aqui para eu poder fazer a leitura melhor. Vou habilitar o meu telefone. Então deixa eu habilitar aqui o meu telefone, vou jogar pro ladinho. E vou lá na minha câmera. Ó, tô aqui na minha câmera. E ele vai fazer a leitura pra gente agora desse QR Code. Olha ali, ó, já foi feita a leitura. Quando eu clico aqui, ele abre pra gente o quê? O texto que a gente tem, aqui dentro do Blank. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Dentro do Blank a gente tem esse texto aqui. É exatamente o texto que ele abriu ali na leitura do QR Code, tá? Então aqui vocês vão colocar o conteúdo que vocês querem que seja aberto quando a gente fizer a leitura do QR Code. E aqui a logomarca que vai abrir lá dentro, que foi o que ele abriu aqui. Beleza? Camila, se eu precisar modificar o tamanho do QR Code, você vai vir aqui, 200 por 200, vou colocar 400 por 400, por exemplo.
Vou executar de novo. Ó, ele trouxe um QR Code maior. Se eu quiser trocar a logomarca, eu venho aqui e troco a logomarca. Se a minha logomarca não for proporcional e eu precisar encaixar ela de qualquer jeito ali dentro, aí você vai ter que ficar mexendo com essa questão aqui dos cálculos. Ó. Notem que ele está dividindo tudo por 3. Aí você vai ter que tentar dividir por 2, dividir por 4, por 5, por 10, enfim. De acordo com o tamanho que for a sua logo e com a proporção que ela estiver utilizando, tá? Bom, sobre a biblioteca, é isso. A gente vai nada mais, nada menos do que aproveitar este código aqui, aonde a gente quiser utilizar esse QR Code. Então, agora a gente vai lá para dentro do PDF e eu vou mostrar para vocês dentro do PDF como que a gente faz essa implementação também. Então, aqui, como a gente já mostrou no seminário passado, eu não vou entrar em muitos detalhes do PDF. Se você não assistiu o seminário passado, eu peço que você dê uma pausa nesse seminário, volta no seminário passado sobre o QR Code e assiste para que você entenda como que a gente fez a montagem desse PDF, tá? A gente vai partir direto para o evento on record, que é onde a gente colocou aquele código lá da biblioteca, tá? O que eu modifiquei aqui? Modifiquei a logomarca, não é a mesma logomarca daquele exemplo do Blank, e modifiquei colocando o link do nosso cardápio, que é a grid que vai gerar o cardápio pra gente. Então, modifiquei aqui também. E aqui embaixo eu diminuí o tamanho da nossa imagem e coloquei 100%. Tá? Então, o que eu modifiquei aqui foi isso. Na verdade, tem uma outra coisa, que foi o seguinte. No seminário passado, eu mostrei para vocês que a gente criou um campo texto e converteu ele para QR Code. Dentro do próprio campo, a gente tem uma opção de selecionar o tipo QR Code, né? Então, poderia vir aqui e colocar aqui QR Code. Nessa nova versão da logomarca do QR Code com a logomarca, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um campo do tipo texto, vai dar um nome para esse campo, e ao invés da gente dar um eco na tag img, a gente vai jogar essa tag img dentro do campo que a gente criou. Então, esse campo imagem, ele é do tipo texto, e ele vai receber a imagem do QR Code. Dentro do layout PDF, eu tenho meu PDF aqui, a minha imagem de fundo, e eu tenho aqui a minha coluna imagem, que foi a coluna que a gente criou aqui, ó. Quando a gente seleciona essa coluna, a gente tem aqui do lado, ó, qual que é o tipo, qual é o campo que vai buscar para a gente. Então, a posição X, a posição Y, a largura dessa coluna. Essa largura aqui, ela vai influenciar no tamanho do QR Code, tá? Então, a coluna começou aqui e ela vai até aonde? Aí você tem que dimensionar isso aqui também de acordo com o tamanho do QR Code. Lembrando que o QR Code ele vai se encaixar no lugar que você estiver utilizando, né? Então, nesse caso, eu estou utilizando num PDF, mas você pode estar utilizando numa grid, num formulário, enfim. Você vai ter que dimensionar o tamanho do QR Code. Aqui na configuração geral, eu não modifiquei nada. Eu só deixei desabilitada essa opção aqui, mostrar conteúdo HTML, porque a gente não quer mostrar o conteúdo HTML, a gente quer executar o conteúdo HTML. Então, a gente deixa desabilitado. Se eu habilitar, ele vai pegar a tag img e vai mostrar pra gente. Abre sinal menor que, img, espaço, src, blá, 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 blá. Então, nesse caso aqui, a gente não quer mostrar, a gente quer executar o HTML, aí a gente deixa desmarcado. E aqui a gente vai posicionar o QR Code onde a gente quiser que ele mostre, né? Então, quero que ele mostre aqui, vou deixar aqui. No caso, a gente quer jogar esse QR Code dentro do espaço que é para o QR Code aparecer. E aí ele já vai trazer pra gente esse QR Code aqui, ó, posicionado direitinho aqui dentro, tá? Que é isso que a gente quer. Bom, com relação ao QR Code, não tem mistério, é isso, é um código pronto, você só precisa alterar e modificar e colocar as opções que você quer ali dentro, tanto o link, quanto o tamanho do QR Code, quanto a imagem, enfim. E aqui no PDF também não tem mistério nenhum. A única diferença que a gente fez aqui foi jogar um código no evento onRecord e criar um novo campo do tipo texto para jogar o QR Code lá dentro, ok? Vamos para a parte agora do cardápio. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu montei essa parte do cardápio. Aqui dentro de Layout, a gente tem uma opção chamada Templates HTML. Inclusive, essa opção aqui, a gente recebeu algumas sugestões no seminário de terça-feira, pedindo para a gente montar um seminário sobre essa opção de Template HTML, porque muita gente não sabe, mas com essa opção de Template HTML a gente pode fazer muita coisa. A gente pode criar uma grid completamente diferente do que a gente tem aproveitando esse Template HTML, que eu utilizo ele, inclusive, para montar o PDF dentro da consulta. Então, eu tenho aqui, ó, HTML do usuário, grid, e eu tenho a nível de projeto um template chamado cardápio.
Dentro desse template, eu coloquei um HTML aqui dentro. Esse HTML eu criei na mão, fora do script case, e depois eu joguei ele aqui dentro. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui a logomarca, tá? Que eu coloquei ela centralizada. Depois eu tenho um título. Para eu criar qualquer variável aqui dentro que receba um valor, eu só preciso passar chaves e o nome da variável que eu quero. Depois, essa informação vai aparecer para a gente lá dentro da consulta, tá? Aqui eu criei uma linha divisória, né? Então ele vai pegar o título, vai colocar uma linha embaixo. Acho que dá pra gente ver aqui, ó. A logomarca, o título, uma linha, um conteúdo e depois uma outra variável, um outro campo chamado cardápio. Nessa variável aqui, que é o segredo, é onde a gente vai substituir pelo cardápio, né? Pelos conteúdos do cardápio. Então eu criei aqui também, ó, dentro da tabela, eu criei essa variável aqui, cardápio. E aí a gente salva as informações. Lá dentro da consulta, ó, vamos voltar aqui, agora a gente vai entrar na consulta. Primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em módulos da grid, selecionar a consulta e colocar que a orientação vai ser formato livre, tá? Isso daqui vai fazer com que na opção de layout, visualização, eu escolha um modelo para o corpo da minha consulta. E aí eu vou selecionar qual é o modelo que eu quero. Então aqui, projeto cardápio. Ele já traz aqui pra gente, ó, tá? Aqui dentro, eu vou salvar essa informação. Aqui dentro ele tem essas variáveis aqui, que é essa e essa daqui. Onde que eu vou ver essas variáveis e dizer o que eu vou passar para elas? Dentro de posicionamento dos campos, a gente tem aqui a variável cardápio e a variável título cardápio, que são variáveis que estão dentro do formato livre. Então, no cardápio, na variável cardápio, eu vou passar o campo cardápio, que foi um campo que eu criei para jogar o conteúdo HTML do cardápio aqui dentro, tá? No título cardápio, eu vou passar um valor fixo, que é cardápio DSC. Aqui eu poderia colocar qualquer informação, tá? Eu posso botar, por exemplo, nosso cardápio. E ele vai alterar lá dentro do PDF pra gente, não aqui, né? No PDF que vai ser lido do cardápio, ele vai alterar o título pra gente. Depois a gente vai observar. Esse campo cardápio, ele é um campo do tipo texto, nada mais, nada menos do que um texto. A gente vai criar um campo e vai dizer que ele é do tipo texto, tá? Dentro do evento onScript, aliás, onRecord, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável chamada cardápio e vai começar a concatenar dentro dela todo o HTML do cardápio que a gente vai montar. Então, eu comecei abrindo aqui o corpo da nossa tabela. O tbuddy, ele é o corpo da tabela. Depois, eu fiz uma busca nas categorias de produtos. Então, eu tenho aqui no banco, vou até abrir para vocês. As tabelas também vão ficar disponíveis, tá, pessoal? A gente tem aqui a tabela categorias. E dentro dessa tabela categorias, a gente tem algumas categorias cadastradas, que são linguiças artesanais, frios e diversos. Então, eu tenho 3 categorias. O que eu estou fazendo nesse código? Eu estou percorrendo essas categorias. Aqui dentro, eu estou salvando o ID da categoria que está sendo lida no momento e o nome da categoria que está sendo lida no momento. Depois, eu estou concatenando na variável cardápio, que já foi criada aqui. Eu estou concatenando uma linha para salvar o nome da categoria. Então, aqui, ó, eu vou salvar a variável getNome, que é a variável que vai ter o nome da nossa categoria. Depois, dentro do loop da categoria, que é esse loop aqui, eu vou fazer mais uma busca, que é a busca dos produtos daquela categoria. Então, eu estou pegando aqui o ID do produto, o nome do produto, o valor do produto já formatado no formato moeda brasileira, da tabela produtos, obviamente dando um inner join com a tabela de categorias versus produtos, porque é a tabela que a gente vai fazer a ligação, né? Então, aqui no banco eu tenho a tabela de categorias, tenho a tabela de produtos, são cadastros separados, e tenho a tabela categorias versus produtos, que é onde eu vou ter um relacionamento N para N, porque eu posso ter vários produtos para uma categoria, assim como eu posso ter várias categorias para um produto. Então, a gente criou esse relacionamento separado, tá? Então, a gente está fazendo essa busca onde o código da categoria é igual ao código da categoria que está sendo lido no momento. Depois, a gente vai percorrer aqui os produtos. Então, o ID do produto, o nome do produto, o valor do produto. E está montando outra linha para colocar o produto aqui dentro. Então, a gente vai colocar aqui dentro o ID do produto, o nome do produto e o valor do produto. São linhas que a gente vai criar conforme a gente estiver passando pelo produto. Tá? Beleza.
Depois a gente vai percorrer, vai para o próximo produto, até não ter mais produtos para essa categoria aqui. Depois a gente chegou no final do último produto da categoria, a gente vai para a próxima categoria e assim sucessivamente. Quando terminar todas as categorias, todos os produtos, a gente vai fechar o corpo da nossa tabela e a gente vai passar, como a gente já está utilizando o nome da variável com o mesmo nome do campo, a gente não precisa dizer que o campo cardápio vai receber a variável cardápio. Por quê? Porque a gente já está utilizando o mesmo nome. E talvez vocês não saibam, mas a variável PHP com o mesmo nome do campo, ela tem o mesmo sentido. O script case utiliza as chaves para poder diferenciar, mas é a mesma questão, tá? É a mesma informação. Então, dessa forma que ele já funciona. Bom, dito isso, a gente já tem aqui a estrutura HTML do nosso cardápio montado, tá? Então, como eu já disse que o campo cardápio vai receber essa estrutura HTML, e aqui dentro do posicionamento dos campos, eu já passei para dentro da variável, no formato livre, o campo cardápio, ele vai pegar esse conteúdo e vai jogar lá dentro. Aqui dentro do SQL, eu coloquei uma cláusula where id11. Por quê? Eu quero pegar, como é um cardápio específico, eu consultei na tabela de parâmetros, porque eu poderia pegar aqui o nome da empresa e a logomarca, onde o ID é o código da empresa que eu estou gerando o cardápio, né? Então a gente poderia aproveitar e trazer um registro só para dentro desse cardápio. Se eu não colocasse essa cláusula where, ele ia trazer vários registros, vários PDFs, porque eu tenho várias empresas cadastradas nessa tabela de parâmetros. Então eu coloquei para trazer um registro só. Uma outra questão é a seguinte, eu vou aqui no script init e vou comentar essa linha aqui. Quando a gente gera um PDF através da consulta, o script case, ele cria um PDF com um nome temporário dentro da pasta temp. Então, esse nome aqui, ele é um nome com um item randômico. Então, esse código aqui, ele é um código randômico. Nunca vai ser o mesmo nome. Então, se a gente executar de novo, ele vai trazer de novo, ó, vou executar aqui, e ele vai mudar esse código aqui, ele vai mudar o nome da nossa aplicação. Ó, ele mudou, tá vendo? Então, sempre que a gente executa, ele traz um outro nome, porque é um nome gerado automaticamente. Isso daqui dificulta a gente ter acesso a esse PDF. Para isso, o script case gerou essa macro aqui, que chama sc7exportName, onde a gente passa o formato do arquivo que a gente está salvando e o nome do arquivo que a gente vai salvar. Então, ao invés dele salvar esse nome todo aqui, agora ele tem que salvar para a gente menu.pdf. E aí a gente vai executar a aplicação e ele vai salvar para a gente menu.pdf, que é o link que a gente vai utilizar. Como a gente já sabe o nome dessa aplicação aqui, porque sempre que a gente executar vai vir o mesmo nome, a gente pode criar esse PDF e copiar ele da pasta temp A gente pode criar esse PDF e copiar ele da pasta temp para uma outra pasta para não perder, porque a temp, se eu não me engano, ela é limpa de tanto em tantos minutos. Então a gente pode tirar esse arquivo lá de dentro depois de gerar e copiar ele para um outro lugar. Inclusive a gente pode colocar esse código também dentro do script init ou dentro do próprio onRecord quando finalizar essa montagem aqui. Beleza? Bom, com relação ao cardápio, era isso. Como eu falei, vocês podem também utilizar uma própria consulta do script case, ao invés de utilizar o PDF, que foi a forma que eu achei mais didática de mostrar o cardápio, né? Mas vocês podem utilizar a consulta. A gente pode colocar as categorias como se fossem quebras fixas ou dinâmicas da consulta, e aqui o código do produto, o produto e o valor. Seriam os campos normais da consulta, né? Então a gente poderia montar essa mesma visualização na consulta. Isso daqui poderia ser um cabeçalho da consulta, a gente poderia habilitar um cabeçalho da consulta, que um rodapé da consulta. Esse formato aqui de PDF, ele é mais utilizado por pessoas que entendem de código HTML, né? Então você precisa ter um conhecimento de HTML para poder montar esse código aqui. Já quem não tem esse entendimento de HTML, não sabe mexer muito bem, eu aconselho realmente que utilize uma consulta do script case para ter essa facilidade. Beleza? Bom, uma outra coisa que vocês vão ter disponíveis também são essas telas de cadastro aqui, ó. Cadastro de categorias e cadastro de produtos. São telas simples, não tem mistério nenhum, tá? É só para que vocês consigam ter as categorias e os produtos, caso vocês queiram adicionar alguma informação aqui. Então, a gente tem ali a categoria e a gente tem aqui os produtos.
Nessa tela de produtos, a gente vai informar o produto, o valor do produto e vai selecionar aqui a quais categorias esse produto pertence, tá bom? Bom, pessoal, no seminário de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do seminário, eu espero que vocês consigam utilizar esse QR Code com logomarca. Uma coisa que a gente está implementando agora nos vídeos que forem publicados aqui no YouTube, que eu conversei com o pessoal da NetMake, é a seguinte: toda vez que a gente lançar um vídeo de seminário aqui no canal, eu vou fazer um comentário, na descrição aqui do vídeo eu vou fazer um comentário, e o pessoal da NetMake vai fixar esse meu comentário. Para quê? Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida dentro do seminário, para que vocês comentem dentro do meu comentário. Porque quando vocês comentam dentro do meu comentário, eu sou notificada que vocês colocaram alguma dúvida. Quando vocês comentam fora desse meu comentário, eu não sou notificada. Aí eu dependo da NetMake me informar que houve um novo comentário para eu ir lá e poder ajudar vocês, entenderam? Então, se você tiver alguma dúvida com relação a esse seminário, clica no meu comentário, que vai estar fixado aqui no vídeo, e clique em responder. E aí você responde ali dentro a dúvida que você quer. Assim eu vou ser notificado e vou poder ajudar você, tá bom? Então é isso, mais uma vez obrigada e até o próximo vídeo.